Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no Nalu Podcast, onde a conversa rola leve e solta. Hoje nós estamos com a Lucimara Atamanchuk Andrade, acertei? Acertou. Ah, que bom. A Lu Andrade, aqui do Nalu Coworking. Ela é uma pessoa sensacional que trabalha com terapias integrativas. E hoje a gente vai bater um papo super leve, gostoso. Mas antes de tudo eu quero falar que ela é a dona dos posts mais impactantes que eu vejo no Instagram. Lu. Que bom. É muito que legal bom. Os seus posts. E eles me abrem, assim, vários portais. A hora que eu vejo, eu falo, nossa, é isso que eu estava pensando. Nossa, é disso. Ai, que dor. É muito interessante. Mas antes da gente chegar nessa parte, me fala um pouquinho de você. Quem é a Lu Atamanchuk Andrade? Ou só Lu Andrade? Obrigada até pelo post, né? A gente às vezes fica pensando que é muito profundo, as pessoas falam, é um textão. E eu não consigo fazer se não for textão, porque a gente quer que a pessoa entenda como funciona e da onde ela parte até onde ela chega. E às vezes isso realmente demanda tempo e texto, né? Porque é impactante, né? Sim. Você posta coisa que mexe. E se você não tiver um texto ali para ajudar, quem vai quem vai além da página 2, né? Quem só está ali vê o texto e fala, nossa, que legal, é uma coisa. Mas quem vai um pouquinho além precisa dessa explicação. Acho que isso explica um pouco, você falou para eu falar de mim, eu acho que explica um pouco de quem eu sou, né? Porque eu costumo falar que o post que tá lá, primeiro, normalmente é para mim. Quando eu tô falando daquilo lá, eu tô falando normalmente porque eu entendi algo sobre mim, porque caiu alguma ficha. Eu costumo dizer, às vezes caiu uma bigorna mesmo na cabeça. Paralelepípedo, né? Caiu, e aí eu vou falar sobre aquilo. Então, quando eu tô falando ali pras pessoas, eu primeiro sempre tô falando pra mim, né? Tem gente que fala assim, nossa, foi uma facada, nossa. Mas é porque aquilo primeiro me afetou. E eu acho que, por ser importante pra mim entender da onde vem aquela história, de como começou, é a história, né? Tipo, eu quero falar sobre, sei lá, sobre autocobrança, sobre controle, que é o que a gente vive na maioria do tempo, né? Mulher, principalmente. Sobrecarga, controle, né? A maioria das mulheres fala assim, eu quero controlar tudo, porque às vezes é muita coisa. Então, é a minha rotina ali também, é um pouco da minha história, né? E por isso que são tão impactantes, porque são autênticos, né? É. Como você é na sua vida. Eu conheço um pouco de você, quando você vem atender aqui no Nalu, e que você faz as constelações familiares, e a gente percebe a sua entrega tão autêntica, tão profunda em tudo, né? Falando em constelação, nas terapias sistêmicas, me fala um pouquinho, como é que você começou isso? Como você foi parar nesse lugar? Eu comecei com uma crise, na verdade, né? Uma crise normalmente é assim, né? Eu comecei com uma crise na maternidade, na verdade, né? Eu tive filha já tive uma maternidade tardia, né? Com 38. Tive uma família disfuncional, que eu não sabia que era disfuncional, né? Porque, como diz uma pessoa, toda família é funcional, ela funciona de algum jeito, né? Te trouxe até aqui, me trouxe até aqui, exatamente. E na maternidade, eu comecei a perceber, primeiro, essa crise de eu não dou conta, né? Eu achava que eu ia ter filho, eu ia pôr na escola, e como as minhas amigas, elas trabalhavam e tinham filhos, e eu tinha feito uma transição de carreira, e porque estava em crises, então foram várias crises. Eu tive uma crise do trabalho corporativa, eu trabalhei com atendimento ao cliente por quase 20 anos, tive um burnout ali, posso dizer hoje, né, naquela época não se sabia, 15 anos atrás não se falava muito. Louca. E aí eu fui pra gastronomia, eu pedi uma bolsa, ali trabalhei numa faculdade há muito tempo, pedi uma bolsa de estudo, a minha chefe me deu, a mais louca que eu, falou vem, e eu fui trabalhar, e aí continuei. Também levei o burnout pra lá, porque daí eu trabalhava em cozinha de evento, então eu trabalhava até 2, 3, 4, virava à noite, e isso não funcionava pra maternidade quando eu resolvi ser mãe. E aí eu falava, e me perdi, porque eu falei, tá, eu vou pra onde? Aí veio a maternidade, eu não tinha rede de apoio,
E vou pra onde? E aí eu fui ficando e me perdendo nesse processo. E aí quando eu comecei a repetir com a minha filha as mesmas coisas que aconteciam com a minha mãe. E aí me caiu mesmo uma bigorna no dia que eu repeti a frase, que eu vi ali aquela questão. Falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Aí fui para a terapia, né? E você se viu mesmo, a hora que você Na hora. falou pra ela, veio Na hora. você, a sua mãe, a situação. Porque a minha mãe, meu pai morreu cedo, e a minha mãe se virou pro trabalho, e a gente era muito pequeno, né? E então, toda vez que eu ia buscar minha mãe ali, ela falava, sai daqui que eu tô trabalhando. E eu, com a minha filha ali, eu queria trabalhar, porque trabalho foi mais importante pra minha mãe do que, na minha visão, né? O trabalho foi mais importante do que a gente. E pra mim, o trabalho sempre foi mais importante. E aí, quando veio a maternidade, eu falei, então, o trabalho é mais importante. E aí, eu entrei nessa crise, né? E aí, eu fui fazer terapia. E aí, eu fui fazer um teste vocacional, porque agora, quem eu sou mãe, como profissional, quem eu posso ser, sem rede de apoio. E aí, veio a questão da psicologia no meu teste vocacional. E eu falei, não, psicologia eu não quero. Ela falou, então tenta psicanálise. E aí eu fui fazer o curso de psicanálise, né? Eu fiz psicanálise. E aí foi abrindo, né? Vai abrindo caixinhas ali. Eu fui fazer outras técnicas, fiz Theta Healing, fiz curso de cristais. Eu fiz muitas coisas, muitas coisas. Mas a própria psicanálise eu fui querendo entender essa questão da repetição, da família, de entender as minhas raivas, porque daí eu fui perceber que eu tinha um monte de raiva, eu fui perceber várias coisas. E aí eu encontrei a sistêmica nesse caminho e me apaixonei por ela. O Bert. Eu comecei pelo Bert Hellinger, depois eu sou uma pessoa que tem essa questão da profundidade, de querer sempre entender as coisas. Eu não consigo fazer as coisas... Não ficar numa escola só, né? Não ficar num... E também não sou fiel a ninguém, nesse sentido, Você né? é infiel. Eu sou infiel. Eu não endeuso ninguém, eu não coloco ninguém, né, num pedestal. Ninguém é dono da verdade. E pra mim, eu tenho essa sede de busca mesmo. De, olha, ele falou isso, mas eu não concordo com isso. Na prática, eu não concordo com isso. Então, eu vou buscando sempre. E como que você constrói essas verdades pra Lu? Por exemplo, é uma coisa intuitiva? Ah, isso faz sentido, vou integrar isso. Ah, isso fez sentido também. Sim. Foi essa Eu costumo dizer que até o meu conhecimento é assim, né? Eu voltei pra faculdade agora com 51 anos, estou fazendo a psicologia. Agora decidi fazer a psicologia, que era o primeiro passo que você... Eu falo que foi a teimosia que não me deixou. Porque eu acho que é na prática mesmo, na vida prática. Porque a teoria é bem legal, mas na prática, né? É o que as pessoas acabam dizendo, assim. Ah, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Porque eu tenho algo ali dentro da minha história, que é uma história individual. Então, uma mãe pode ter 5 filhos e cada filho vê aquela mãe, aquele pai, aquela história de um jeito. E então, isso vai deixando lacunas. E também deixou lacunas em mim, porque nem tudo me responde. Então, cada vez que não me responde, eu vou buscar algo que responda. E aí, eu vou construindo mesmo. Acho que intuitivamente, se é que a gente pode dizer mesmo, né? De entender que o ser humano tem... falhas não, né? Mas tem esses buracos que uma ferramenta só, ela às vezes não cabe ali. Então, às vezes não cabe a psicanálise, às vezes não cabe a própria constelação, porque não funciona para todo mundo. Por que não funciona para todo mundo? Por que para essa pessoa não funcionou? E aí eu vou tentar entender, e aí eu também vou para mim e falo, por que talvez isso também não tenha funcionado para mim? E aí eu vou construindo esse caminho, que eu acho que é próprio mesmo, que também é meu, que não é só pensando no outro, eu vou construindo esse meu caminho, que depois eu ponho a serviço para quem serve, né? Acho que é essa construção. E essa é a trajetória que a Lu construiu como terapeuta. Sim. Né? Uma série de integrando recursos para melhor atender, para melhor servir. Sim. Né? Algumas pessoas vão dizer até que é um pouco narcísico, né? Sempre pensando em você, porque no final das contas sou eu como terapeuta que vou estar ali com aquela pessoa. Então, se eu não tiver melhor no meu caminho, eu não consigo levar ninguém para o melhor caminho também. E como a psicanálise já diz, todo terapeuta tem o paciente que merece. Sim. Né? Ele aparece ou atrai, é atraído
por questões similares ou porque o terapeuta pode trabalhar com aquilo, já tem experiência com aquilo. E eu acho que faz muito sentido isso, né? Energeticamente, Sim. as coisas E acontecerem eu dessa vejo muito forma. isso, assim. Eu vejo muitas pessoas ali quando contam, tanto que às vezes me afeta, né? Eu já cheguei de constelação, assim, sem saber, total. Ali a gente não percebe, mas saindo dali com uma sensação esquisita, né? Com algo mexido, e eu... Mas o que é isso, né? Sem saber, porque eu não ali eu tava presente para aquela pessoa. Mas depois de me recolher e eu tentar entender o que aconteceu, o que isso me afetou, o que essa história me afetou, de saber, olha, ali teve uma mistura, né? A gente se mistura às vezes com a história do paciente, por isso é importante fazer terapia. E perceber que, então nunca é sobre o outro, na verdade mesmo, né? Sempre é sobre a gente também. Também. É que ali a gente precisa separar, quando eu tô atendendo, não é sobre mim, mas... se eu não souber separar, eu vou misturar, mas sempre traz alguma coisa, porque a vida humana é igual para todo mundo. Somos humanos, exatamente, passamos pelas mesmas dores, Sim. né? Vamos falar um pouquinho do que é constelação familiar? Porque a gente está conversando, mas existe uma audiência que talvez não saiba o que é uma constelação familiar. O que esperar de uma... Como é que funciona e o que esperar de uma constelação familiar? Legal. A constelação é uma ferramenta, né? A gente estava falando esses dias aí que o Bert Hellinger, ele não fala que é uma terapia, né? Ele não considera, ele fala que a constelação não é uma terapia. Nós falamos que é uma terapia, é uma técnica de terapia breve, porque ela é uma sessão só. Então, ela é muito objetiva. Eu vou lá para constelar algum tema, e aí eu costumo dizer assim, pode ser qualquer coisa. Você pode constelar qualquer coisa. E o que é essa constelação? Eu entender a minha relação com aquilo que não está fluindo na minha vida. Na psicanálise a gente chama isso de pulsão de vida e pulsão de morte, Bert Hellinger também. Então ele fala assim que tudo aquilo que não está fluindo na sua vida é morte. Então, se eu estou perdendo dinheiro, se eu estou perdendo relações, se eu estou perdendo saúde, se eu estou perdendo alguma coisa, a gente caminha que ele chama de morte. Estou perdendo energia para aquilo. E se eu tô ganhando é porque eu estou com a pulsão de vida, né? Que eu tô crescendo, eu tô numa crescente. Então, a constelação, ela olha 3 princípios: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Que é o que o Bert Hellinger fala, que se esses 3 princípios estão desorganizados na nossa vida, a gente não cresce. E aí pode ser... Então vamos lá, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E equilíbrio. Isso. Tá. O pertencimento, ele vai falar que tudo que nós fazemos é para pertencer. Inclusive perder, né? A gente estava falando agora há pouco da culpa. Então, a minha família, ninguém estudou. E eu fui a única que consegui fazer uma faculdade. Sem perceber, às vezes eu tenho uma culpa embutida, que ele chama ali de lealdade invisível. E para não sentir essa culpa, para ficar com a minha consciência tranquila, eu vou lá e me saboto. Então, eu não vou conseguir um emprego, uma profissão. Até para pertencer àquele grupo que não... Exatamente. Não foi para frente. Isso, porque se nenhuma pessoa estudou e eu estudei, eu me sinto apartada daquilo. Então, para pertencer, para eu fazer parte do grupo, eu fico como eles. Aí eu posso ficar sem relacionamento. Quantas mulheres sabotam os relacionamentos? Eu fico pobre, então eu perco dinheiro, né? Então eu ganho e perco. E às vezes a gente não sabe por que tá fazendo isso. Então ele vai falar que a gente tá fazendo isso normalmente por lealdade ao nosso sistema. E isso, as pessoas têm dificuldade de entender, porque falam assim, como que ninguém quer perder. Então é verdade, ninguém quer perder, ninguém quer ficar doente, mas ainda assim a gente faz, que eu sei, mas não consigo mudar. Eu não consigo mudar porque tem uma parte minha que quer fazer parte daquilo ali. E aí eu preciso ir, porque a gente chama do adulto, para entender que o caminho da evolução daquele sistema não é ficar, é seguir, mesmo com um pouco de culpa, né? Então ele vai falar do pertencimento ali na constelação. E quando você fala sistemas são os seus familiares, antepassados. Isso. Tá. Aí a gente tem o sistema, a gente tem vários sistemas, né? Então por isso que eu saí da psicanálise e entendi. Ali eu tenho um inconsciente. Um inconsciente que é individual. Então ele olha só para o indivíduo. Mas eu fui um indivíduo que fui construído no ambiente familiar. No momento, então eu tenho... Me instalaram vários programas. Então eu vou nascer uma página em branco, né? Se a gente descarta a parte espiritual da questão, eu vou nascer uma página em branco e eu vou sendo
influenciado mesmo. Então, pelas crenças, pelas ideias, por tudo que aquela mãe, aquele pai, os irmãos, o ambiente. Aí a gente pode ampliar, né? Então, eu tenho aquela família, mas também tem um ambiente social que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, tem filhos que nasceu numa situação melhor e o outro, quando nasceu, já não estava. Então, não é o mesmo filho, não é a mesma mãe e o mesmo pai, não é nem a mesma história. E ali na constelação, isso se mostra. Que é uma parte que eu costumo dizer, é um ponto cego de mim mesmo que eu não sei. Então, ali eu consigo ver. Eu me vejo de fora e vejo aquela história que eu não sabia de fora. E aí eu posso ter uma nova percepção sobre aquilo e refazer aquele movimento que estava interno. Então, um afastamento de uma mãe, um pai que traiu, e aí eu me afastei. E eu fui construindo essa pessoa com essas ideias e crenças, e ali eu posso ver de longe e posso construir um novo caminho a partir daquilo. Então, a gente faz isso com pertencimento, a hierarquia ele vai falar que todo mundo tem um lugar e cada um é um. Então, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu falo, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. A minha irmã mais velha se casou logo em seguida. Quando eu vi o sofrimento da minha mãe, o que eu fiz? Mãe, deixa que eu carrego com você. Então, eu fui ocupar o lugar do meu pai. E isso me construiu uma relação péssima com a minha mãe, porque eu me sentia diferente. E eu era diferente. A minha mãe também me tratava diferente, porque ela também me considerou naquele lugar. Então, eu tinha muito problema com a minha mãe. E com os meus irmãos também, porque aí eu era a mandona, né? Eu era que mandava em todo mundo. A minha irmã fala que eu sou ainda. Então, e aí eu construí isso também no mundo das amizades, no mundo do relacionamento amoroso, de eu mando, você faz. Porque lá eu era o pai vem antes, a hierarquia é maior, então é a mesma relação que eu construo com tudo na vida. E isso traz prejuízos, porque eu não aprendo a receber. Eu era aquela pessoa que só fazia de prover, de pensar no dinheiro, de pensar no bem-estar de todo mundo, né? Então, a minha irmã trazia um problema e eu falava, tá aqui a solução. Mas aí tem que ser do meu jeito. Como um pai faz. Isso, exatamente. Aí isso atrapalha a nossa vida, porque a gente tá se relacionando com tudo desse lugar, né? E aí vai ter os prejuízos sobre isso. E isso também pode ser ao contrário. Por exemplo, um pai que não assume o lugar dele e vai para o lugar de um filho e inverte-se os papéis e aí vira aquela confusão. Isso é o que a maioria acontece, né? A gente vê muito, assim, Aí a gente vai para a lei do equilíbrio, porque a gente só consegue perceber isso lá na lei do equilíbrio. Se eu sou uma pessoa que estou fazendo muito, 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 muito e não sei receber, provavelmente eu ocupei um lugar de quem veio antes. Então pode ser da minha própria mãe, pode ser do meu próprio pai, ou pode ser querer dos meus avós. Porque às vezes os meus pais não tiveram, ou reclamaram que não tiveram, ou até cobram mesmo. Olha, eu me sacrifiquei por você, eu fiquei com seu pai para não ficar. Para você ter família. Exato. Então, aí o filho vai lá e tenta compensar. E aí fica no prejuízo, porque aí casa e volta, perde o dinheiro, então fica tentando sustentar aquilo para tentar compensar. E a gente vai fazendo isso depois com todas as relações. E às vezes eu posso me colocar no lugar de filho. Então aqui eu fui pai, mãe de todo mundo. Quando chego no relacionamento amoroso, eu quero ser filha. E aí eu sou aquela que só quero receber. Não quero fazer essa troca, porque na relação ombro a ombro, adulta, que é com relacionamento amoroso, amizade, trabalho, é troca, reciprocidade mesmo. Eu faço e espero um pouquinho para receber. A maioria das pessoas hoje não consegue esperar para ver o que vem do outro. Até porque às vezes vai perceber que não vem muita coisa do outro e aí ela vai ter que se desfazer daquela relação. Então isso complica bastante. Então a constelação, ela ajuda a gente a enxergar o lugar que a gente está ocupando e como que a gente está vendo essa relação. Então eu costumo fazer a pergunta para as pessoas que vêm constelar, a constelação em si, ela não muda nada. Ela muda o meu olhar, a minha percepção sobre aquilo. Tinha uma percepção. Joga luz, né, para uma situação. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que tem algo errado. Isso. Por conta de que, não faço dinheiro, as minhas relações não estão legais, tal. Então tem algo errado. E a hora que você faz a constelação e joga a luz, fala assim, tá aqui, você tomou o lugar do seu pai. Ou você está sendo fiel a uma situação X. Poxa, você é uma ferramenta, o que você faz com isso? E isso pode resolver tanta coisa, se você realmente trazer isso para a autorresponsabilidade, olhar com isso com carinho, olhar para isso com carinho e falar, tá, então, bora, vamos
voltar para o lugar certo. É. Fantástico. Se todos fizessem isso, acho que teríamos muito mais harmonia nessa vida. Eu sou suspeita, porque daí você vai percebendo exatamente esse lugar. E como é sair desse lugar, né? A gente perde a importância. Então, eu falo que assim, eu fiquei 1 ano no limbo sem saber qual era o meu lugar. Porque eu tinha ocupado tanto tempo esse lugar de liderança, né? Isso e de não poder parar, sabe? Eu falo assim, eu não conseguia assistir uma televisão, eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, porque a fala que vinha da minha mãe era que eu era preguiçosa, então eu tinha que estar sempre fazendo. Eu não conseguia curtir nada, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia fazer uma viagem. Pra você ter noção, eu lembro que uma vez, a primeira viagem que eu fui fazer, eu arrumava a cama, meu marido falava assim, você não precisa arrumar a cama, tem a camareira, ela vai vir, ela vai arrumar. Mas pra mim isso era inconcebível, alguém fazer alguma coisa por mim. Eu tinha uma sensação horrível de receber. De que tinha que estar sempre, o tempo todo sendo útil, sabe? Sem poder relaxar mesmo. Eu tava em casa, eu tinha que caçar um trem pra limpar, alguma coisa pra fazer. E só que isso te leva pra esse lugar de você não ser demandada, porque você aprende a ser demandada. Né, de que as pessoas, não, se eu não fizer isso, essa pessoa, ela precisa de mim, as pessoas precisam de mim. Não, as pessoas não precisam de você, não. Você não é bem tão menos, importante assim. Eu tinha um professor que falava, seja menos. Seja menos. Menos, bem menos. E aí, ficar nesse lugar de menos, que é um lugar pequeno, é muito desconfortável. Muito desconfortável. Então, eu falo que eu fiquei 1 ano nesse limbo mesmo, aprendendo, porque é isso, o que as pessoas pensam tá, e agora eu faço o que com isso? E eu falo, não sei, você vai ter que aprender, é um reaprender. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com dinheiro, por quê? Porque ninguém na família às vezes soube lidar com dinheiro de forma saudável, ou um relacionamento saudável. Todos os meus relacionamentos foram abusivos, todos. Até que eu encontrei um saudável e foi péssimo pra mim, por incrível que pareça. Foi péssimo pra mim, assim, no sentido de que era muito inseguro, era um lugar extremamente inseguro. Desconhecido total. E eu ficava o tempo todo falando assim, ele vai embora a qualquer momento. Era assim, a sensação de estar com a mão ali na maçaneta. Porque eu não sabia lidar com coisas boas, só fui preparada pra coisas ruins. E aquele lugar era foda ali naquele lugar, né? E aí você fala, mas e aí? Você quer sair dali? Você tem que fazer outras escolhas. E aí é você com você. Você fala, tá, tô aqui, escolhi de novo isso. Porque aí não tem ninguém. Porque na época que eu tive um relacionamento abusivo, sempre eram as pessoas. É confortável ser vítima também, né? Sim. É confortável você se colocar, fulano fez isso. E aí, a hora que você traz pra você, pra sua autorresponsabilidade, fala assim, eu atraí de novo essa situação. Exatamente. Por conta dessa programação que eu preciso trabalhar. E trabalhar em cima disso não é fácil. Não. E aí a gente até tem críticas em relação à constelação, falando disso um pouco, porque as pessoas acham que é passar pano pra abusador, quando na verdade não é sobre isso. Quando na verdade aquela pessoa, ela pode ser má, ela pode ter abusado, ela é ela. A questão é que eu não consigo ver ela como ela. Eu costumo falar, eu tive uma paciente essa semana que eu falo da árvore de Natal. Eu compro um pinheiro, às vezes o pinheiro tá lá, só o pinheiro. Não tá lá com umas folhinhas secas já. Aí eu vou lá, eu coloco pisca-pisca, eu coloco bolinha de Natal, eu coloco festão, fica uma árvore de Natal linda. Né? E aí quando acaba o Natal, né? Quando vai acabando, eu vou tirar. E aí às vezes o pinheiro tá seco, não tem nada. E a gente faz isso com as pessoas. Então a constelação, esse olhar é sobre isso, né? O outro, ele é o outro. E a gente tem muita dificuldade, porque a gente quer transformar o outro em algo que eu queria pra mim. Então eu vou lá e faço um investimento enorme de energia sobre aquilo. Eu faço, eu pago, eu levo, eu marco médico, eu faço a comida no prato. E não é que você não pode fazer, a questão é de que lugar você está fazendo. E aí, quando você começa a entrar em contato com a realidade, que é aquela pessoa e ela é aquilo, você começa a se frustrar, a se decepcionar. Às vezes você acha que você tem um sentimento de insuficiência, então você vai lá e investe mais, porque é você que não tá ali investindo o suficiente. Servindo o suficiente. Exatamente. Então, a constelação não é sobre passar pano para isso. É, de fato, olhar para aquilo para a realidade. Essa pessoa, ela é isso. A questão aí é, por que você está lá?
Por que você fica lá? E por que você sustenta essa situação? Exatamente. Porque às vezes se você parar de fazer, essa pessoa também pode parar de usufruir de alguma coisa e fazer alguma coisa com o que sobrou, Sim. né? Então aí vem, a gente vai trabalhar medo de rejeição, medo de abandono, né? Faltas Culpas. que ficam, culpas, exatamente. Então ali na constelação é olhar para essa realidade. Essa realidade é assim, esse pai foi assim, essa mãe foi assim, esse marido é assim. E você tem parte de responsabilidade sobre isso. Não pelos seus pais, porque é um destino dado, né? O Bert Hellinger fala, numa empresa você constela, você pode mudar tudo. Numa família não, porque é um destino dado a você. E aí você não tem como mudar aquilo. O único lugar que você pode mudar é o seu. Sim. O único lugar que você pode mudar é o seu, né? E aí que é o que... Aí que as pessoas falam, mas não tem uma chavinha, E aí você traz a responsabilidade para você. você. E as pessoas não querem muito essa brasinha para o seu lado, né? Ah, eu que vou ter que me responsabilizar. Agora, você falou em uma questão interessante. Não constelam-se só pessoas. Não. Também empresas, situações. Tudo, você pode constelar tudo. Tudo. A diferença é que, por exemplo, numa organização, não é dado. Então, ali numa organização, a gente pode olhar a energia da função. Então, eu já fiz, por exemplo, constelação com o organograma da empresa. Então, ela tinha algumas questões operacionais, mas nas conversas, né, na anamnese que eu fui fazer com a pessoa, eu entendi que aquilo que estava no operacional era um sintoma lá da gerência, do superior. Então, eu pedi o organograma, como era uma empresa pequena, eu fiz a constelação sentindo a energia do organograma para tentar entender o que estava acontecendo naquele operacional. E aí, era uma falta que acontecia de uma pessoa da supervisão, ali da gerência, que saía do lugar dela o tempo todo. Essas duas pessoas do operacionais sentiam esse vácuo e subiam, porque provavelmente ela já fazia isso lá na família dela. Mas ela saía Queriam ocupar o lugar porque ficava vago, né? Isso. Aí o que acontecia é que quando ela subia aqui para essa função, as pessoas do operacional dava problema. Porque, ela não é minha chefe, por que ela quer mandar? Ela não, né? Então, aí começou a dar conflito lá no operacional, porque quem subia tinha um olhar diferente para o colega que era ombro a ombro. Então, isso acontece muito. Mas ainda assim, nessa situação, é sobre pessoas. Sobre pessoas. É possível, por exemplo, você constelar uma empresa e descobrir, o prédio, aconteceu uma catástrofe, e aí... É possível. Não é possível. É possível. Mas aí o objetivo é diferente. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu já constelei várias casas. Foi construído num cemitério indígena? Aquele folclore americano, né? Eu constelei uma vez uma pessoa que ela queria vender, ela tinha 3 imóveis e 2 ela queria vender. Um era um predinho e ela não estava conseguindo vender. E aí, ali na constelação dela, tinha alguma coisa que não era no sistema dela a sensação, sabe? Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, o que aconteceu? Como que foi a compra desse prédio? Aí ela falou, então, esse prédio foi vendido, essa pessoa era uma senhora, ela dividiu pros filhos e deu um problema na divisão. Aí você entende. Aí o que eu pedi pra ela? Exatamente, teve pessoas que foram injustiçadas antes. Então, eu pedi pra ela como que ela poderia honrar a vida daquela pessoa ali na estrutura mesmo. Que aí ficou um problema de memória na estrutura. Que foi construído em cima de estruturas de injustiça. E ela não conseguia, ficou travado o imóvel. E aí eu falei, coloca um vaso, coloca uma planta, como que você pode representar essa família? E ela vendeu, nem um mês depois ela conseguiu vender. Então, isso acontece. A energia é potente, né? Lu, e aí, nessa sua trajetória, tem alguma coisa marcante, assim, algum que você possa falar, obviamente, sem nomes e sem algum paciente que te marcou, que trouxe uma situação que você falou, nossa, impactante, igual seus posts? Eu tenho, sim. Eu tenho casos que é difícil da gente falar, né? Mas tem aqueles casos que emocionam no sentido de pessoas que chegaram, assim como eu, sem... A gente fala de depressão, mas é sem olhar para o futuro, sabe? Uma sem pessoa expectativa. Sem expectativa, porque ela foi construída num lugar de muita pobreza. Então, ouvindo o pai dizer que ela não seria nada, né? A mãe só cobrando,
né? Então, um filho, às vezes, ouvir de um pai que você não vai ser nada, nomes terríveis, né? Então, era uma pessoa que só tinha medo, muito medo. Muito medo de perder emprego, muito medo de depender do outro, porque ela não teve uma estrutura familiar e ela falava, minha vida é só tristeza. E eu acho que eu nunca vou sair desse lugar. E hoje, olhar para essa pessoa e ver que ela construiu um futuro, que ela conseguiu comprar a casa dos sonhos dela, que ela conseguiu sair de um burnout porque ela tinha tanto medo de perder o emprego, que ela só trabalhava. Pra mim, isso não tem preço, assim, olhar e falar, essa pessoa, ela olha para o mundo, ela vê cor, porque tem pessoas... E essa mudança ocorreu após constelação? Primeiro fez a constelação, e aí, claro que nem tudo, dependendo da profundidade da questão da pessoa, ela vai precisar de uma estrutura de terapia, porque não se resolve tudo numa constelação, principalmente se for numa construção infantil muito difícil. Porque ela não teve, né? Ela não teve suporte, ela não teve amparo. Então, vem uma questão de desamparo muito grande. De não conseguir, de só acreditar naquilo que foi ruim. Aquilo foi uma verdade para ela. E fazer com que a pessoa entenda que ela pode construir uma outra verdade, que foi a minha história também. Né? Eu fui construída numa perspectiva, eu costumo dizer, numa programação de que não seria nada além de ser vítima de uma situação, de uma pessoa, da pobreza, e entender que se eu quisesse mudar, eu precisaria fazer diferente. E às vezes a gente ainda tá com essa parte infantil que não acredita que pode fazer diferente. E ver mais de uma, mas essa pessoa em especial, assim, de falar que hoje ela poderia ter alta, de falar, encontrei o caminho, sabe? De tem poder perspectiva, ser feliz. Tem. Criou recursos materiais, né? Tirou aquela estigma, né? De que não vai ser nada. E de conseguir conviver, de acreditar que poderia viver sem aquela tristeza. Porque era só tristeza, era uma pessoa que só tinha tristeza, ela não tinha mais nada. Tanto que uma vez eu perguntei pra ela... Da onde era aquela, né? A resposta dela, ela foi assim, parece que essa tristeza é minha casa. Porque era isso que ela tinha na casa dela. Então, se relacionar com a tristeza, era se relacionar com a família dela, né? Então, às vezes a gente faz isso. A gente fica numa dor porque o único contato familiar que a gente tem com aquela mãe, com aquele pai, aproximar ele da gente, é sentindo aquilo que eles sentiam. E aí a gente fica só com isso, a gente não consegue se livrar. Porque daí eu soltar aquela tristeza, eu também poder soltar minha mãe. Ou poder eu soltar o meu pai. E para eu encontrar um outro caminho, eu preciso deixar eles no lugar deles. E aí vem a sensação de que eu tô abandonando, tô traindo, né? E essa pessoa, ela conseguiu construir novos recursos para a vida dela. Não só materiais, porque antes dos materiais ela precisou construir recursos emocionais. Emocionais. Mesmo, de que a vida podia ter cor, que não era... Abandonar a tristeza, porque era a única coisa que ela tinha. E é perigoso isso, porque você vai tirar a tristeza, o que sobra? Exatamente. Né? E aí precisa de um processo terapêutico acompanhado, né? Aí não dá pra você... Você acha que toda constelação, após feita a sessão de constelação, é necessário terapia para dar conta daquilo que apareceu? Eu acho que toda não, mas tem pessoas... Por exemplo, eu faço uma pré-avaliação. Porque tem pessoas que elas já estão muito sobrecarregadas, ou ela já tem muitas questões, em que a constelação de fato não vai ser útil. Porque ela já não está dando conta daquilo que ela tem. A constelação, na verdade, ela te traz mais informação que você vai ter que lidar. Porque ela é uma terapia breve, então ela é aquela sessão e acabou. Eu vou para casa com o quê? Tá, agora eu vi isso e eu faço o quê? E eu vou para onde? Então, não necessariamente ela vai ser positiva. E eu não faço. Então, se eu entendo que a pessoa não vai dar conta, eu falo, olha, eu não indico para você nesse momento. Então, às vezes a pessoa até faz terapia, então eu falo, olha, eu indico que você faça processo terapêutico, comigo, com qualquer outra pessoa, não importa. E aí, depois... Agora, em algum momento você pode fazer. Eu faço isso com alguns pacientes também. Tá. Então, eu não faço de início. Eu entendo o momento que aquela pessoa, ela vai dar conta daquilo que vai chegar. Aí a gente faz. Mas tem pessoas que já vêm buscando direto, que nessa pessoa, ela veio para olhar para a depressão. Né? Então, entendeu que era um processo mais profundo, que não é só tomar remédio para depressão. Eu preciso olhar para essa depressão, de encarar ela com essa realidade, né? E precisa muita coragem, como eu falei, dessa pessoa, né? São uns 3 anos aí já trabalhando,
E é isso, é coragem, muita coragem de falar, eu não vou desistir de mim. Porque é sobre isso, não é mais sobre desistir dos outros. É sobre não desistir. Você só tem controle sobre você. Só. A hora que todo mundo entender isso, melhora bastante, Sim. né? Que eu não tenho controle sobre as suas atitudes, sobre os seus sentimentos. Eu só tenho controle sobre os meus. E aí, a gente precisa de coragem para enfrentar. Porque às vezes a gente tá fazendo muito pro outro, ainda esperando que alguém vai cuidar da gente ainda. Como uma criança mesmo que não recebeu. Nossa, eu tô aqui me esforçando. Por que você tá se esforçando tanto? Por que você se sobrecarrega? Na verdade, no fundo, é para você também receber. E aí não vem, porque aquela pessoa tá no adulto. E não vai vir daquele lugar mais. Então, se eu não cuidar desse lugar em mim, ninguém vai cuidar. E aí eu entro nesse processo de muitas frustrações e tristeza. Porque eu vou me decepcionando com o outro, vou me decepcionando com a vida, vou me decepcionando com as situações. E isso só vai me colocando para baixo. E aí a gente fala, ninguém me vê, socorro, ninguém me vê. Vai ser difícil as pessoas te verem, porque cada uma também tá no seu processo. Sim, né? Cada uma tá no seu processo. Lu, a gente já tá indo pro nosso final. Finale. E, que delícia, né? Conversar com você sempre é muito bom. Que bom, eu agradeço. Eu queria saber da Lu. O que você tem, quais são os seus planos para daqui para frente? Eu sei que você entrou na faculdade de psicologia, que você falou, né? Então agora realmente vai encarar essa. E quais mais planos você tem? Olha, eu ainda não sei os meus planos. Eu tô fazendo psicologia, eu amo esse caminho, eu acho que é mais entrega mesmo, assim, no sentido de qualidade, de ofertar mais pro outro, mas também para mim, né, de fazer novos projetos no sentido de grupo. Eu acredito que a gente, com a era digital, a gente tem perdido muito o vínculo com o outro, e isso é uma tendência que vai nos adoecer mais. Então a gente tem aí as inteligências artificiais que nos ajudam, a gente tem muita tecnologia, mas a nossa tecnologia do humano não vai ser suprida por tecnologia. Eu preciso de um outro humano, né? E a gente tem se perdido muito, né? De solidão, de isolamento. E isso traz muitas questões psíquicas. Então, o meu objetivo é tentar resgatar, através do meu trabalho, o vínculo novamente, né? O vínculo com o outro. E criar espaço para isso. Então, através de dinâmicas de grupo, através de processos grupais, processos de toque físico mesmo, que a gente tem perdido também, de afeto, encontrar um trabalho voltado para isso, para fazer essa recuperação do humano mesmo. E você que quer se recuperar, temos aqui a Lu Andrade, disposta a te ajudar, e eu recomendo, porque se a conversa já é tão maravilhosa, imagina a terapia, né? Como é que funciona. Eu acho que tem dia que não deve ser muito bom, mas... Nem todo dia é bom, né? Mas eu acho que o pior dia é o dia que mais funciona, né? Talvez seja essa. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Lu, foi fantástica a nossa conversa. E... aperta o like, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa conversa. E estamos aqui e adoramos ter vocês. Lu, eu quero agradecer. Quero agradecer a você, quero agradecer ao Nalu, né? Eu acho que o meu trabalho, depois que eu vim pra cá, né? Já faz, acho que uns 2 anos que eu tô aqui. Eu cresci muito aqui. E já que a gente fala de constelação, a gente precisa honrar, né? Honrar da onde a gente veio, e honrar o espaço que a gente tá e as pessoas que a gente encontra. Então, essa é a minha forma de te honrar o espaço. Eu desejo muito sucesso, eu agradeço muito esse espaço. É a minha casa hoje, eu não tenho intenção de sair daqui. Eu tenho sempre a intenção de crescer aqui. Então, muito obrigada por esse espaço. E quero fazer um convite também às pessoas que atendem, né, que venham conhecer esse espaço, porque de fato eu já passei por outros, e é um espaço de fato diferenciado, com pessoas incríveis, com network incrível, mas mais do que isso, com o seu coração. Muito obrigada.